SESMIT, Serviço Especializado em Medicina do Trabalho, Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. Obrigatório que seja implantado nas empresas construtoras, mas existem alguns critérios, ok? Vamos ao texto que está disponibilizado, que foi disponibilizado lá no corpo da NR4, no seu item 4.1. Toda empresa pública ou privada que tiver empregados regidos, contratados pelo regime da CLT, ou seja, então vale para você, no que se refere aos empregados fichados pela sua empresa, e também se refere aos funcionários fichados lá pelo seu subempreiteiro ou subempreiteiro. Tem a finalidade de promover a saúde e integridade física de seus funcionários. Terá a obrigatoriedade de manter o SESMIT toda empresa pública ou privada que tiver funcionários trabalhando sob o regime de CLT. Ok? O dimensionamento do SESMIT ele está vinculado à gradação do risco, ou seja, qual é o grau de risco do setor da construção civil, bem como de suas atividades mais específicas, dentro de uma visão mais geral do setor da construção civil. Outra questão que gera influência, tem aí importância para o dimensionamento do SESMIT é o número total de empregados. Você deve consultar lá então os quadros 1 e 2 da NR4 para saber como que se procede para se implantar o SESMIT na sua construtora. Ou seja, o SESMIT ainda ele exige que tenha a presença de um técnico de segurança do trabalho na obra, ok? Periodicamente ou diariamente, se for o caso, de uma obra de grande porte, de médio ou grande porte. Uma obra de grande porte muitas vezes tem mais de um. E este técnico de segurança do trabalho, independente do caso, independente do porte e da complexidade da edificação, ele deve atuar não só na fiscalização dos funcionários diretos da construtora, como também na fiscalização dos funcionários do empreiteiro ou subempreiteiro, quando for o caso. Ok? Embora o Ministério do Trabalho, através da NR4, estabeleça o grau de risco 4 para a construção civil, houve uma portaria, a número 131, que estabeleceu uma prorrogação de prazo para que as empresas se adequassem a essa realidade. Esse prazo, salvo engano, ele já venceu, ok? Então, as empresas hoje da construção civil, elas necessariamente estão enquadradas com o grau de nível 4, ok? Grau de risco 4. Ok? Entretanto, independente de grau de risco 3 ou 4, permanece a exigência legal para a contratação do técnico de segurança do trabalho para obras que possuam mais de 101 funcionários, respeitando aquilo que é registrado, aquilo que é exigido lá no quadro 2 da NR4. Ok? Os canteiros de obras e frentes de trabalho com menos de 1.000 empregados, para fins de dimensionamento do SESMIT, não serão considerados estabelecimentos, ok? Mas sim como integrantes da empresa de engenharia principal, a quem caberá organizar o SESMIT, ok? Dessa forma, os engenheiros de segurança do trabalho, os enfermeiros, os técnicos de segurança, eles poderão, para obras com menos de 1.000 empregados, atuarem de forma centralizada, não havendo necessidade de implantação de um SESMIT dentro de cada canteiro, naturalmente, levando-se em consideração o número de funcionários. Acima de 1.000 funcionários, você deve implantar um SESMIT dentro do canteiro, especificamente para atender aquela obra. Ok? Dúvidas? Reporte-se ao quadro 2 da NR4, para que você não incorra aí em infringências ao que é exigido na NR4. Okay? A norma está lá no site do Ministério do Trabalho, basta você baixá-la e lê-la na íntegra, periodicamente, buscando as suas atualizações necessárias. Ok? Já a CIPA, ela é de obrigação de implantação, ok? Dentro de qualquer empresa, independente do número de trabalhadores e local e complexidade da obra, ok? A CIPA é uma comissão interna formada por funcionários
que compõem o quadro da empresa. Né? Para você que está gerenciando contratos com prestadores de serviços e eventualmente tenha funcionários alocados, né, dentro do seu quadro de funcionários próprios, você deve ali então desenvolver, né, você deve então implantar a CIPA. Okay? A CIPA também ela tem um certo número de membros, né, exigidos, né, a exigência de um certo número de membros dentro da CIPA, que varia em função do número de empregados na obra, ok? Dessa forma, a CIPA tem o objetivo de analisar, mapear, registrar, né, discutir acidentes ocorridos, encaminhando para o SESMIT, tá, o resultado da discussão, de forma que o SESMIT possa, né, promover melhorias, propor soluções que evitem ou mitiguem, né, o risco de ocorrência daquele acidente que foi estudado pela CIPA. Okay? A CIPA, então, é uma comissão interna de prevenção de acidentes formada por funcionários, tá, do quadro da empresa construtora. Não necessariamente esses funcionários vão deixar de cumprir as suas funções. Eles trabalham nas suas funções, eles exercem as suas funções, mas fazem parte, paralelamente, da comissão interna de prevenção de acidentes, devendo, então, receberem treinamento adequado para desempenho dessa função extra, né, de forma a tornar esses membros aí ativos, né, dentro do ambiente da construtora, né, buscando sempre prevenir, né, acidentes. É obrigatório, né, a composição da CIPA para todas as empresas, né, conforme a atividade exercida e o número total de funcionários se enquadra no quadro 1 da NR5, que estabelece o número de membros que a comissão deve possuir. Okay? Então, no mínimo um representante, né, titular e um suplente, né, do empregado e do empregador, né, para grupos de até 50 funcionários por frente de trabalho. No caso da construção civil, é obrigatório a composição da CIPA centralizada, com no mínimo um representante titular, okay, e um suplente do empregado e do empregador. Okay? Lendo novamente para melhor compreensão. Para as empresas que possuírem na mesma cidade 2 ou mais canteiros de obras ou frentes de trabalho com 70 empregados. Okay? Obrigatório. Exemplo 1. Em 2 canteiros de obra da mesma empresa e situados no mesmo município, um com 38 funcionários e o outro com 30, nós temos aí 68 funcionários, né, será necessário estabelecer uma CIPA centralizada, né, com 2 representantes titulares. No mínimo 2 representantes devem fazer parte da CIPA. Né, e 2 suplentes do empregado e do empregador. Ou seja, canteiros de obras situados dentro do mesmo município com até 70 funcionários devem ter a sua CIPA composta por 2 membros. Okay? Um representante do empregador, okay, e um representando o corpo de empregados, devendo haver um suplente para cada um. Então, no mínimo 2 pessoas para as obras até 70 funcionários, né, para obras com até 70 funcionários dentro do mesmo município. Okay? Nas situações que ultrapassem 70 funcionários, okay, ou a empresa possuir mais de um canteiro em municípios diferentes, né, deve-se observar o que está lá previsto no quadro 1, né, anexo da NR5, okay, para você dimensionar corretamente a CIPA. Então vamos exemplificar esta questão, essa exigência da NR com relação ao número de funcionários e a localização dos canteiros. Okay? Exemplo 2, em 2 canteiros de obras, okay, da mesma empresa, situados dentro do mesmo município, okay, com número de funcionários que ultrapasse 70 pessoas. 58 funcionários em um canteiro, né, e outro canteiro com 74 funcionários, como é o caso aí do exemplo número 2. Né? Dessa forma, cada canteiro de obra deverá implantar a sua CIPA, seguindo como dimensionamento dos membros, né, do número de membros a serem componentes, né, a que virão a compor a CIPA, aquilo que está registrado lá no quadro 1, anexo da antiga NR5. No exemplo 3, em 2 canteiros de obras da mesma empresa, situados em municípios diferentes, ok? Porém, um com 38 funcionários e o outro com 30, ou seja, não se ultrapassa o número de 70 funcionários,
né? Mesmo assim, ainda não é permitida o estabelecimento da CIPA centralizada. Tendo em vista que as obras estão situadas em municípios diferentes, a necessidade é de que haja uma CIPA para cada empreendimento, ok? Então nós temos aí esses dois exemplos que eu acho que ilustram bem, né, esta questão. Agora, pelo critério prazo, ficam desobrigadas de constituir a CIPA nos canteiros de obra as empresas que estão executando empreendimentos com prazo menor do que 180 dias, ok? Então, obras com prazo menor do que 180 dias não precisam compor a CIPA. Entretanto, precisa ser constituída uma comissão provisória de prevenção de acidentes. Ok? Vale lembrar, novamente, que a contratante deverá adotar todas as providências, medidas e processos necessários para acompanhamento do cumprimento, né, e exigência do cumprimento, né, de tudo aquilo que é exigido, né, dentro das normas de segurança do trabalho, no âmbito das empresas contratadas que estejam atuando dentro do seu estabelecimento. Ok? Muito importante isso. Ou seja, só relembrando que a responsabilidade pela segurança do trabalho dentro do seu canteiro de obra não se refere somente àquelas providências a serem tomadas junto aos seus funcionários, mas também com relação aos funcionários da empresa terceirizada. Tudo aquilo que é obrigação sua de cumprir com relação aos seus funcionários devem ser cumpridas na íntegra com relação aos funcionários do terceirizado. Okay? Você simplesmente modificou a forma de contratação da mão de obra, mas as questões relativas à segurança do trabalho, elas são obrigatórias para todas aquelas pessoas que estão atuando dentro do canteiro, independente se são funcionários diretos seus, né? São seus funcionários, ou se são funcionários de prestadores de serviço. Nós temos ainda o PPRA, né, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, um requisito legal, né, sendo constituído de um relatório formulado pela Segurança do Trabalho, né, no caso através de uma empresa prestadora de serviço, se você não tiver um departamento de segurança do trabalho dentro da sua empresa. Né. Ele auxilia na antecipação, né, e reconhecimento de riscos, na avaliação da exposição dos trabalhadores através de levantamento de dados em campo, ok? Visando estabelecer posteriormente metas e prioridades de controle, ok? Implantando medidas e avaliando sua eficácia, monitorando constantemente os riscos e divulgando estes dados para a CIPA e para a gerência. O PPRA ele é base para a elaboração do PCMSO. Okay? A elaboração do PPRA não elimina a obrigatoriedade da empresa elaborar o PCMAT para empresas com mais de 20 funcionários. Ou seja, o PCMAT ele é exigido para empresas que têm mais de 20 funcionários, mas mesmo que a empresa esteja obrigada a elaborar o PCMAT, em função de ter mais de 20 funcionários, você não fica dispensado de elaborar o PPRA. PPRA, PCMAT, PCMSO, todos esses documentos devem ser elaborados por profissionais da segurança do trabalho, ok? Sejam aqueles atuando dentro da sua empresa construtora, sejam elaborados por aqueles profissionais que atuam em empresas prestadoras de serviços, né, desse tipo de segurança do trabalho. Entretanto, mesmo que este documento tenha sido elaborado por uma empresa terceirizada, né, uma empresa de segurança do trabalho, de medicina e segurança do trabalho, ele deve ser completamente entendido por você na qualidade de gerente de contratos, né? Você deve designar ali a CIPA, né, o técnico de segurança do trabalho, as pessoas que serão responsáveis pela implementação e exigência do cumprimento de tudo que está sendo exigido dentro do PCMAT, do PPRA, do PCMSO, bem como em outros documentos internos, né, de controle de questões relativas à segurança e medicina do trabalho, ok? O PCMSO, ele também é um documento obrigatório, tá? Independentemente do porte da obra, do número de funcionários, ok? O PCMSO, ele é documento de fornecimento obrigatório, de elaboração e fornecimento obrigatório. Ok? Ele tem como objetivo o diagnóstico precoce
okay? Dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, além da constatação da exigência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde. Ok? Má postura profissional, má postura física, né? A chamada ergonomia, né? O contato de profissionais com as substâncias tóxicas, né? Ruído excedente no ambiente de trabalho, tudo isso causa doença profissional, né? Então, o objetivo do documento PCM-SO é mapear estes riscos dentro do ambiente do trabalho, né, e assim promover, né, através das orientações desse documento, medidas para se prever, né, se prevenir, né, que estes fatores de risco venham a surgirem no ambiente de trabalho. Okay? Eventualmente podem haver fatores de risco que são difíceis de serem mitigados ou eliminados, como o ruído de máquinas, né? Mas você pode proporcionar ao seu trabalhador o acesso, né, o seu trabalhador, e fazer exigências junto ao seu funcionário, do seu subempreiteiro, que usem abafadores, né, protetores auriculares, ok? É no PCM-SO onde estão registradas todas as exigências relativas aos exames admissional, periódico, retorno ao trabalho, de mudança de função, o demissional e de transferência. Okay? Deixar de fazer esses exames é colocar a empresa em situação vulnerável, né, perante o Ministério do Trabalho, né, podendo a empresa incorrer em multas pesadas, né, multas caras, né, de alto valor lá, serem aplicadas pelo Ministério do Trabalho. Então, relembrando novamente, sempre iremos bater nessa tecla que a sua responsabilidade não se refere somente aos funcionários do seu quadro, mas também aos funcionários do empreiteiro ou subempreiteiro. Ok? Olha só. Todos os registros relativos ao PPRA deverão ser mantidos por um período de 20 anos e todos os registros coletados em função do PCM-SO devem ser mantidos por um período de 20 anos após o desligamento do trabalhador. Se eventualmente ocorrer desse trabalhador ter uma doença lá no futuro, depois de 15 anos, né, e ele alegar, né, mover uma ação contra você, ou seja lá, que medida que ele vier a tomar juridicamente falando, né, você com os seus documentos, né, que comprovem que você cumpriu tudo aquilo que estava no PCM-SO e no PPRA, você pode se livrar aí de um encargo, de um passivo trabalhista muito grande lá na frente. Ok? Então é importante guardar por 20 anos, tá, esses documentos, tanto aqueles referentes ao PPRA quanto aqueles referentes ao PCM-SO, né, relativamente a todos os funcionários que trabalharam na sua empresa, né? Você deve manter por 20 anos, né, após o desligamento desse funcionário, ok? Temos aqui então o documento mais completo, mais abrangente, mais extenso desse conjunto, né, de exigências feitas pelo Ministério do Trabalho através de suas NRs, né? A NR18 aborda o PCMAT, ok? O PCMAT estabelece diretrizes de origem administrativa, de planejamento e de organização que objetivam a implementação de medidas de controle, ok, e a manutenção de um ambiente de trabalho higiênico, né, seguro e corretamente dimensionado para se prevenir e mitigar acidentes do trabalho dentro da indústria da construção civil, ok? O PCMAT é obrigatório, né, a sua elaboração é obrigatória para obras que tenham 20 trabalhadores ou mais dentro do grupo 45 da tabela do CNAE, que abrange todas as atividades dentro da área da construção civil. Para você saber quais são essas atividades, consulte lá, entre em CNAE, né, vai lá no digite CNAE e no Google, né, digite CNAE e busque lá pelo grupo 45, você vai saber quais são todas as atividades da construção civil que estão abarcadas dentro desse CNAE, né? Este CNAE, né, o grupo 45, ele tem uma série de subgrupos, ok? Conforme determinação da NR18, né, lá no seu item 18.2,
é ainda obrigatório que a empresa construtora realize uma comunicação prévia de início de obra, tá? À Delegacia Regional do Trabalho. Então você vai avisar ao Ministério do Trabalho, né, através da comunicação à Delegacia Regional do Trabalho, né, que você está iniciando uma obra. Né? Então, dessa forma, provavelmente, em função do porte da sua obra, de outros fatores, né, o fiscal do Ministério do Trabalho vai lá na sua obra. Tá? E você deve ter todos os documentos à mão, ok? Tudo isso que foi citado aqui nessa aula sobre treinamento, fornecimento de EPIs, tá? Fornecimento do PSEMAT, né? Dimensionamento do canteiro de obra de forma correta, como já dito lá na primeira aula. Okay? O canteiro de obra deve atender uma série de questões dentro daquilo que é exigido nas NRs, ok? O seu engenheiro de segurança do trabalho, o seu técnico de segurança do trabalho, eu não sei o porte da sua empresa, mas se você tiver esses funcionários no corpo técnico, eles são responsáveis por dimensionar corretamente o vestiário, o lavatório, né? A área de vivência ali de refeitório, né? As áreas administrativas, e eventualmente um alojamento no canteiro de obra, né? Tudo isso tem que ser feito conforme as NRs. Né? Se você não tiver esse pessoal adequado aí na sua obra, no seu escritório, né? Na sua empresa, você deve buscar a consultoria externa. Né? Então, lá na comunicação, a Delegacia Regional do Trabalho deve ser informado o endereço correto da obra, endereço correto e qualificação, CEI, CGC ou CPF do contratante, tipo de obra, datas previstas de início e fim e número máximo de funcionários a serem alocados neste empreendimento. Outras informações que devem fazer parte do documento base do PSEMAT, ok? Vamos lá elencá-los aqui, ó. Eu vou ler cada um deles e interpretar para você o nosso entendimento, né? O nosso procedimento, modus operandi na prática, tá? Dentro dos canteiros de obra. Memorial sobre condições e meio ambiente do trabalho nas atividades e operações, ok? Levando-se em consideração riscos de acidente e doenças, né? E de doenças do trabalho que porventura não possam acometer, né, ser acometidos os funcionários e suas respectivas medidas preventivas. É um documento, ok, um memorial a ser elaborado de forma muito formal, né, pelo profissional responsável pela engenharia de segurança do trabalho da sua empresa, onde você vai descrever quais são as atividades comuns, né, dentro do canteiro de obra de forma genérica, né, e quais são aquelas atividades que você vai executar dentro daquela obra. Né? Você deve levar em consideração os riscos, né, de acidentes em decorrência da execução, né, desses serviços. Né? Para cada tipo de serviço há um risco específico. Né? Por exemplo, para trabalhos em altura há um risco. Né? Para a execução de edifícios há os seus riscos, né, específicos, né, da atividade. Para a execução de obras de saneamento, onde se faz muita escavação, né, existem um conjunto de riscos que são bastante específicos daquela atividade. Né? Obras, por exemplo, de execução de terraplenagem, né, tem os seus riscos específicos. Então você deve mapear isso aí de forma muito profissionalizada. Tá? O engenheiro de segurança do trabalho deve fazer esse levantamento em conjunto com o profissional de execução, né, da empresa construtora, geralmente um profissional mais experiente, né, de forma que se consiga mapear, né, as atividades, os riscos inerentes a cada uma dessas atividades, né, das tarefas componentes das atividades, né, bem como deve-se elaborar um plano de prevenção à ocorrência de riscos relativos a essas atividades. Okay? O item B, projeto e execução das proteções coletivas, okay? Em conformidade com as etapas de execução da obra. Além dos EPIs, você deve elaborar um projeto específico, né, de proteção coletiva. Okay? Especificação técnica das proteções coletivas individuais a serem utilizadas, cronograma de implementação das medidas preventivas definidas no PSEMAT, layout inicial do canteiro de obras, okay? Contemplando até mesmo previsão de dimensionamento das áreas de vivência, né, aquilo que foi dito agora há pouco. E um programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes e doenças do trabalho com a sua carga horária. Okay? Né, os itens de A a F apresentados neste slide, eles são, então, eles compõem a estrutura básica, né, do escopo do PSEMAT. Okay? Todas essas questões devem ser abordadas dentro do PSEMAT. Ok?